Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil, aqui na Espanha, 20 horas e 20 minutos, no Brasil, 16 horas e 20 minutos. Bem, pessoal, a BTC segue muito nervosa, muito volátil, mas aqui no semanal tá fazendo o corpo real desse candle se transformar num Morobuzu, o que provavelmente vai acontecer até o próximo domingo, né? De domingo para segunda, o desenho desse candle acaba concluindo a sua plotagem. A BTC está nervosa porque a Nasdaq está nervosa, está tombando agora menos 1,75%, justamente porque o IPC norte-americano explodiu. Então, os prognósticos acabaram ficando módicos, né? O IPC confirmou 7,5%. Os Estados Unidos da América namorando uma inflação de 2 dígitos. E isso acaba impondo um recorde de juros negativos nos Estados Unidos, porque mesmo o Federal Reserve aumentando 5 vezes, como eles anunciaram, a taxa básica de juros em 5 aumentos sucessivos de 0,25, o fato é que 5 vezes 0,25 dá 1,25, mais 0,25 que já tinha, dá 1,5. Então, se a inflação só pelo IPC foi de 7,5, o sujeito bota US$ 1 milhão ali e é remunerado pela taxa básica em 1,5. Ele perde 7,5 pela inflação e só recebe 1,5 pela taxa básica de juros. O juro real, obviamente, é de menos 6. Agora a Bloomberg começa a alertar que os investidores de Treasury nunca perderam tanto dinheiro como nas últimas 4 décadas. É o maior juros negativos da história norte-americana em 4 décadas. Existe um outro articulista da Bloomberg dizendo que é a pior taxa de juros das últimas 5 décadas, na verdade. Porque, na verdade, a métrica da inflação para calcular essa perda de 4 décadas não era tão fiável assim, tão confiável assim. Enfim, ainda há cantilenas da grande mídia propalando alta de juros dos Estados Unidos, que essa expansão monetária já estaria sofrendo um viés hawkish. Gente, para sustentar essa máquina de guerra norte-americana, não tem outra solução. Ou eles imprimem dinheiro, ou eles imprimem dinheiro. As forças de defesa norte-americanas gastam 2,6 bilhões de dólares dia para sustentar aquela máquina de guerra maluca. Isso dá 1 trilhão de dólares por ano. Não tem arrecadação de impostos capaz de fazer frente a um gasto desse, a não ser imprimindo dinheiro. E é isso que vai levar a BTC a no mínimo 1 milhão de dólares entre 2026 e 2027. E eu ouso afirmar que é impossível que a BTC não bata 200 mil dólares até o final de 2022. Porque é bizarro o que está acontecendo. As taxas de juros reais norte-americanas estão no recorde de 5 décadas. E tem gente falando em inverno cripto. Então, a única coisa que eu tenho a dizer, se o sujeito desembarcar da BTC hoje, diante do surgimento da Web3, diante de uma escalada inacreditável de juros negativos reais norte-americanos, que estão incríveis, menos 6%. Ou seja, você deixar 1 milhão de dólares aplicados em qualquer banco norte-americano, você vai estar perdendo 60 mil dólares por ano. E tem gente achando que o dinheiro vai migrar das criptos para os treasuries, que vai migrar da bolsa para os treasuries. Gente, tem um artigo hoje na Bloomberg dizendo que os treasury bonds têm o pior retorno em uma era. Ou, na verdade, eles estão se referindo a 4 décadas. Mas, enfim, esqueçam essa mídia maluca de massa brasileira. Até a Bloomberg às vezes fala umas barbaridades, mas ali é mais difícil de enganar. Tem que de vez em quando ponderar
de acordo com os números não mentem. Então, no Brasil, as barbaridades encontram mais eco. Ali nos Estados Unidos, esses informativos mais especializados têm que pisar em ovos. Então, eles dão com uma mão e tiram com duas. Mas, enfim, a gente está vivendo uma das maiores transferências de riqueza desse século. É uma insanidade vocês desembarcarem no mundo cripto com um recorde absoluto em termos reais, não nominais, em termos reais, de taxa de negatividade em termos de taxa de juros. A BTC está só acumulando para superar essa faixa congestional que aprisionou ela entre 12 de janeiro e 20 de janeiro, que está na memória do mercado, impôs essa corretiva até 32.900. Ela já vai superar essa congestão para explodir em direção a, no mínimo, vamos lá no nosso gráfico de Renko, que a gente tem uma noção de inércia movimentacional mais ampla. A gente vai buscar essa faixa aqui, ó, na próxima parada do elevador, vai ser 52 mil. E daí a gente pula para 58, 60, e daí, gente, é só alegria. A gente vai para romper 69 mil, aí quando começar 70, 72, 75, 78, 80, eu quero ver qual é o mimimi dos cavaleiros, mas isso aí fica para uma próxima análise, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.